Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League, episódio 95, se eu não me engano. Estamos chegando no episódio 100, pretendo chegar no episódio 100, obviamente, neste Mundial da Kings. É um Mundial mais corrido, já estamos chegando perto das quartas de finais, dos mata-matas, né, nos playoffs. Mas é um Mundial que é muito dinâmico, né? Uma semana e tudo mais, a logística da Kings League. Eu vou fazer alguns vídeos depois que acabar a Kings League, né, galera, falando sobre o que está acontecendo com a Kings, né? Porque muita gente especulando que a Kings League vai acabar e tudo mais. Será que é isso mesmo? Não sei, né? Mas me preocupa um pouco. Enfim, isso é assunto para outro vídeo, beleza? Então eu não vou ficar prolongando aqui com a introdução. Vocês já sabem, o nosso podcast é focado totalmente na Kings e não gosto muito de externar outros assuntos, mas aqui um assunto que a gente vai falar, tirando a confusão da G3X e do desempenho, é de um assunto que é referente a Kings, muito importante para Kings. Notícia obviamente ruim, o desempenho acabou, né, de soltar no seu Instagram uma nota, né? A Kings League soltou uma nota com mensagem de desempenho sobre a lesão do Davi Lário, né? Então a gente vai comentar com vocês, né, a nota oficial do desempenho. O atleta, né, nosso atleta Davi Lário realizou hoje, 27/7, exames de imagem e os resultados constataram uma fratura incompleta no côndilo femoral lateral e uma suspeita de ruptura no LCA, ligamento cruzado anterior, né, como eu já havia comentado. Pelo jeito que foi, tudo mais realmente parecia um LCA. Devido à lesão ser recente, os edemas dificultaram uma avaliação definitiva. O atleta encontra-se sob os cuidados com a perna imobilizada e iniciará o tratamento assim que retornar ao Brasil. Obrigado pelo carinho e preocupação de todos os torcedores. Então, assim, fratura incompleta e tudo mais, galera, eu não sou médico, não sou nada. Obviamente isso aqui, ele tá fora do Mundial, isso não precisa nem ser médico para falar. Mas eu não sei se preocupa, talvez, por uma Kings Cup, sabe? Tiver que passar por cirurgia e tudo mais, como eles disseram. A lesão é recente, os edemas dificultaram uma avaliação definitiva, então não dá para se ter uma noção completa, né, do que é essa lesão do Davi. Obviamente, quando chegar no Brasil, acho que vai ser melhor avaliado e tudo mais. Vi um corte do Danilo também, né, o Danilo Soto falando no Desimpedidos ali, sobre o jeito que o Davi foi tratado muito mal no hospital e tudo mais. Os caras machucaram mais o Davi talvez do que qualquer outra coisa. Então complicado, galera, complicado e tudo mais. Enfim, força o Davi aí, um grande desfalque pro desempenho, que sem dúvida nenhuma um dos melhores jogadores desse Mundial, infelizmente está fora, beleza? Então agora bora falar dos jogos, né, galera, porque tivemos agora o terceiro dia de Kings League, né, terceiro dia de Kings World Cup Clubes. Foi o primeiro dia do segundo round, né? Round que já define alguns classificados para as quartas finais e também já eliminados, né? Então já teremos eliminados, mas o primeiro confronto do dia foi entre os times que estão disputando classificação, foi entre Alpaca e G3X, e o nosso Brasil, a equipe da G3X, vence o Alpaca 5-2, jogo muito importante para a G3X, porque eu falei, a G3X pegou o campeão francês e agora ia pegar o campeão italiano, né? O Alpaca é o atual campeão da Kings League Itália, mas a G3X também jogou muito. E a mesma coisa, galera, a mesma coisa que foi o jogo contra o Carazu. Aqui acho que até mais, né? Porque o jogo do Carazu foi 5-1, só que o Kelvin faz o gol de star player, valendo 2, aos 36, então no último lance do jogo, né, antes de ir pro match ball. Aí faz 4-1, fica 4-1, tava 2-1, fica 4-1 com o gol do Kelvin. Aqui não, galera. Aqui a G3X jogou muito, mas muito melhor. O Gaules acabou perdendo o pênalti presidente. O Frenese, presidente do Alpaca, fez. Assim, foi um jogo que a G3X jogou muito melhor, galera. Novamente, eu acho que a G3X ela tá num jeito, num estilo de jogo diferente até do que é o da G3X. É muito chute, é muita finalização, se eu não me engano passou mais de novo, né, passou de 20 finalizações, no jogo contra o Cara Azul foi 23, não me recordo quanto foi agora contra o Alpaca, mas foi mais de 20 com certeza, os chutes da G3X, enfim, jogou muito, o Tom jogou demais, o Kelvin tá jogando muito de novo, né, não contribuindo com Kelvin fez 4 gols, não, o Kelvin fez 2 gols, né, fez o gol, o primeiro e o último, né, que fechou a partida, mas enfim, o Kelvin é um absurdo, a gente sabe disso, não dá pra duvidar do homem. Fez o primeiro gol, né, logo no começo, ele rapidinho gol, abriu o placar, depois o Gelson, né, o Alejandro Gelson empatou, depois o Tom faz mais 2. O G3X consegue um gol de pênalti reverso, né? É inacreditável, acho que essa cara só funciona pra G3X. Porque eu me lembro na Kings League Brasil
que essa carta funcionou para G3X e agora novamente essa carta funciona. O Barata, mais uma grande partida do Barata. Barata absurdo que o Barata tá defendendo, tá bem demais. Foi muito bem no dado também, o Barata foi muito bem. Enfim, G3X tem um grande goleiro, tem um grande time e vence mais uma e está agora nas quartas finais, né? Primeira equipe classificada para as quartas finais, entra como 2-0, então vai pro pote, podemos dizer assim, pro pote 1, né, que é o pote dos times 2-0. E vai nesse pote 2-0 ficar junto do ladinho do Underdogs, né, galera? Underdogs também venceu e também está classificado 2-0, né? Uma partida muito equilibrada. Eu havia comentado para vocês, né, que eu achava que ia ser uma partida muito equilibrada. O Elber Júnior jogou muito, muito, muito. O Brasil brilhando aí na Kings League, na Kings World Cup Clubs, né? Sem ser em times brasileiros, mas os atletas brasileiros brilhando. Elber Júnior fez 3 gols, mas não foi o suficiente, né? A equipe do Underdogs foi um jogo muito parelho, galera. Foi um jogo muito bom, um jogo muito parelho. O Nawaf, mano, fez um golaço. Tava 4-3 o jogo pro Underdogs. O jogo vai pro Matchball. O Nawaf faz um golaço, empata o jogo, deixa 4-4. Tava do meio campo, meteu na gaveta. Mano, sem brincadeira. Talvez o gol mais bonito que eu vi na Kings League, assim. Que chutaço do Nawaf. Empatou, só que aí o Perrotti fez de pênalti, né? Fez de pênalti o gol da vitória. Aí o Matheus Perrotti marcou 2 vezes. O camisa 10 da equipe do Underdogs bateu um pênalti no meio, né? Não deu nem chance pro goleiro, não quis saber de brincadeira. O Underdogs venceu e também está nas quartas de finais. Beleza, galera? Agora a gente vai falar de um jogo que foi eliminatório. Um jogo eliminatório, eram 4 jogos no dia, né? 3 jogos classificatórios e um eliminatório. O eliminatório era entre Desempenho e Aniquiladores e a Desempenho venceu. E assim, galera, eu não vou falar que eu avisei, porque, né, fica assim, mas eu avisei, tá? Porque realmente eu tava muito confiante pra esse jogo. A equipe da Desempenho é uma equipe muito boa, uma equipe, mesmo sem o Davi e tudo mais, é uma equipe muito forte, coletivamente, tem um coletivo muito bom e não fez aquele jogo maravilhoso para vencer o Aniquiladores. Eu acho que tem que jogar até muito mais agora para vencer no Last Chance, né? Que a equipe de Desempenho não está classificada, só que vai ainda jogar um jogo em busca da classificação. O Aniquilador jogou muito mal, mais uma vez, não conseguiu fazer um gol. A gente até é raro, né? É raro a gente ver uma equipe que não consegue fazer um gol na Kings League por todos os momentos que tem. Começa ali o escalonado, 1x1, aí tem dado, tem pênalti presidente, carta secreta, enfim, tem tantos momentos no jogo e a equipe do Aniquiladores, o próprio Matchball e a equipe do Aniquiladores não fez nenhum gol. Renato Vicente dessa vez bateu o pênalti presidente e fez. A equipe do Desempenho jogou bem e mereceu a vitória. Agora, claro, eu acho que vai ter um adversário muito mais difícil no Last Chance, mas fez a sua obrigação, fez o dever de casa, merecia vencer e venceu, beleza? Falar também do El Pibe, né, o treinador da Colômbia aí, que muita gente conhece, né, porque ele é o famoso inventor do 4-2, né, 4 ali na defesa e 2 na frente, ali no meio. Dessa vez não deu. Aniquiladores realmente para mim era uma das piores equipes da Kings League do Mundial e foi, acho que, confirmado agora com essa eliminação, certo? E aí o último jogo do dia e talvez o melhor jogo do dia, tá, galera? Tem aqui gols, tanto gol que não cabe nem na arte. Então vocês podem ver que o Alessandro Colombo e o Alex Martin não cabe nem na arte, tantos gols que os caras fizeram. O Colombo fez 3, só que o Alex Martin, galera, fez 6 gols, mano. Eu não sei nem como é que diz isso. Eu sei que poker é 4, 5 já não sei, 6 então muito menos. Que atuação do Calvin, né, do carequinha da equipe do Ultimate Monsters. O Alex Martin jogou demais, o capitão do Ultimate Monsters, que partidaça dele. Assim, de verdade, galera, foi um absurdo, uma partida muito boa. O DJ Mario, o jogo tava 7-6 pro Stallions, era minuto 32, faltava pouquíssimo tempo para acabar. A equipe do Ultimate Monsters pede o pênalti presidente, o Stallions está vencendo por 7-6 e o DJ Mario vai lá e o que ele faz? Ele cava, galera, panenca. O DJ Mario cavou pra cima do goleirão, não tá nem aí, galera, não tava nem aí, cavou pra cima do goleiro, empatou o jogo. Depois o Ivan Torres faz um golaço de fora, deixa 8-7, consegue virar o jogo ainda a equipe do Ultimate Monsters. E pra fechar, o Alex Mares, que já havia marcado 5 gols na partida, faz mais um, o seu 6º gol e o gol da vitória da equipe do Ultimate Monsters. Que partida do Alex Mares, galera. Se eu não me engano, já tinha feito 1 ou 2 gols no primeiro jogo, se eu não me engano, 2 gols no primeiro jogo, e agora faz mais 6. Obviamente assume a artilharia do Mundial de forma disparada, assim, disparou na frente da artilharia. Ele tinha feito 3, talvez, 2 ou 3 gols no primeiro
no primeiro jogo, acho que até 3 gols, porque eu dei uma olhada na tabela ali antes. Se meus olhos não me enganam, é 3. Enfim, se minha memória não me engana, é 3. E agora faz mais 6, enfim, obviamente é o artilheiro da Kings World Cup Clubes. E assim, fica difícil até tirar dele esse título de artilharia. Vitória muito boa. Para mim são duas equipes que têm totais condições de estarem nas quartas finais. Só que o Ultimate Monsters eles passa 2-0. O Stallions não está eliminado, mas vai agora jogar o Last Chance, certo? Então aqui, né, o Ultimate Monsters classificado para as para as quartas de finais. E esses foram os resultados do dia, né? A Alpaca sendo derrotada pela G3X pelo Brasil 5-2. Underdogs venceu o DR7 5-4. Desempenho venceu o Aniquiladores, né? Brasil 5-0. E Stallions acabou sendo derrotado num jogaço, jogo com 16 gols. O Stallions acabou sendo derrotado 9-7 pelo Ultimate Monsters, a equipe que da Espanha vem representando muito bem, certo? Agora, dia 29 de julho, temos mais 4 jogos. E aí, para fechar logo essa segunda rodada e já irmos para os jogos eliminatórios, beleza? São jogos para fechar, como ontem, né? Dia 28 foi 3 jogos classificatórios e 1 eliminatório. Hoje é diferente, hoje é 1 jogo classificatório e 3 eliminatórios. Então, são 3 jogos que já valem eliminação hoje. Começando por Nohules e Karazu, que é um deles. Um jogo que o Nohules não me convenceu tanto assim no primeiro jogo. Eles enfrentaram o Alpaca e acabaram perdendo. O Alpaca foi muito bem. Já o Karazu, galera, ele tem jogadores interessantes, tem o Lesek e tudo mais. Acho que vai ser um bom jogo. Acho que a equipe do Karazu tem totais condições, mas no Rules também. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. Tanto no Rules quanto o Karazu pegaram, na minha opinião, duas equipes muito mais fortes que eles. Então acho que agora seja um confronto mais equilibrado. Lembrando, né, galera, esse 19 horas aqui é o horário local de Milano, na Itália. Então o jogo começa sempre às 2 horas aqui do Brasil, beleza? Ali tá BRT, 14 horas começam os jogos, beleza? Na sequência, mais um jogo eliminatório e agora sobre espanhóis, né? Um jogo entre duas equipes espanholas, duas equipes da Espanha, Los Troncos e La Capital, se enfrentam num jogo eliminatório, valendo a vida aí na competição. Acho, galera, que é complicado falar isso, mas o La Capital talvez dê adeus a Kings World Cup Clubs. O Los Troncos tem toda uma história, na minha opinião tem um time melhor, tem o Carlos Planas, na minha opinião é um time melhor que o La Capital. Mas quem sabe, né? Jogo é jogo, são dois times da Kings League Espanha, confronto local. Então, assim, claro que pra Kings League Espanha não é bom esse confronto. Mas pra gente ficar assistindo um jogo eliminatório desses é muito bom sim, pode ter certeza. Na sequência, teremos Portinos e FWZ, também mais um jogo eliminatório. E mais um jogo eliminatório que envolve espanhol. Aí, galera, com todo o respeito ao FWZ, eu acho muito difícil eles conseguirem, tá? Pra mim, eles, FWZ e Aniquiladores. Aniquiladores ainda boto como o pior time, mas o FWZ é um time que tem Léo Gol, tudo mais. Pode ser que faça uma graça para cima do Portinos, mas eu acho difícil. Eu acho o Portinos uma equipe boa que pegou um bom adversário na estreia, né? Que foi a Fúria. Então, na lógica, eu iria de vitória do Portinos. Mas o futebol a gente sabe que não é lógica, mas enfim. Vai ser um bom jogo também, jogo aí eliminatório para finalizar esses confrontos que eliminam no dia. E aí para fechar teremos Brasil valendo vaga. Aí esse jogo já não é eliminatório, esse jogo é classificatório. Atlético Parceiros e Fúria se enfrentam como o último jogo dos dias às 17 horas, 5 horas da tarde aqui no Brasil. Atlético Parceiros e Fúria, com todo respeito, galera. Para mim eu acho que a Fúria teve muito mais enfrentou um adversário muito mais difícil no primeiro jogo. O Atlético Parceiros para mim não parece ser uma ameaça. Acho que a Fúria das parceiras pegou o FWZ, então assim, acho que a Fúria ela não terá dificuldades para passar. Confio muito, Dedo, Lipão, Lelete, Jafim, enfim, confio muito no clã da Fúria para essa vitória e classificação. Passar 2-0, né, pra gente tentar evitar tanto brasileiro se enfrentando. Passar 2-0 aí a Fúria que vai ter que ficar 1-2-0, 2-1, mas enfim, se a Fúria vencer já está classificado, não vai precisar de last chance, certo? Então bora aqui pro nosso palpitômetro, né, rapidamente nossos palpites. No Rules e Karazu, eu vou de vitória do Karazu. Los Troncos e La Capital, vou de vitória do Los Troncos. Portinos e FWZ, vou de vitória do Portinos. E Fúria e Atlético Parceiros, vou de vitória de Fúria, certo? Rapidamente recapitulando aqui então, recapitulando os resultados. Na minha opinião, Cara Azul, Los Troncos, Portinos e Fúria vence os jogos. Lembrando, só o jogo da Fúria é um jogo classificatório, o resto todos são jogos de mata-mata já, né, entre aspas. São jogos que valem a vida, então são jogos com muita atenção, beleza? Também horário local,
19 horas, mas os jogos aqui no Brasil começam às 14. Então 2 horas da tarde aqui do Brasil os jogos iniciam, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aí quem que vocês acham que vai ser os eliminados do dia. Quem será que passa entre Fúria e Atlético Parceiros, beleza? Eu vou nessa então. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui!